Bom dia, operadores. Eu sou Nilson Almeida. Estou gravando a minha análise de abertura do mercado americano e do mercado brasileiro. Eu sou um operador virtual, utilizo a plataforma da Active Trades para publicar os meus estudos. Espero que eles contribuam com as informações que vocês necessitam sobre o mercado. Meus estudos são utilizados para que eu possa obter confiança nas minhas análises, fazer a minha prova para operar uma empresa proprietária, fazer uma prova para ser um analista técnico, um agente autônomo de investimento. Lembro que para operar contratos CFDs e derivativos da Bolsa B3, procure um agente autônomo de investimento, porque o risco alto envolve a perda de todo o seu capital. Utilize essas informações para que você obtenha proficiência nas análises do seu trato do seu capital e, com isso, gerenciar o seu risco de forma adequada. Aqui verificamos, numa tela diária, a evolução do índice americano desde o começo do ano, desde março, e aqui desde janeiro. Essa métrica ainda está predominando e ainda é uma tônica que todos têm plena convicção de que não está totalmente resolvida a situação. Verificamos que, devido à evolução da economia, as empresas americanas vão perdendo valor em detrimento ao grande crescimento que ocorreu após a pandemia. Esse grande crescimento, com choque de liquidez, provocou uma inflação, porém essa inflação não é provocada em si pelo choque de liquidez, mas ultimamente pela invasão da Ucrânia pela Rússia e a crise energética sem precedentes que isso levou. O mercado americano, a política americana de bloquear economicamente a Rússia, está afetando todo mundo e, com isso, tornando mais aguda a crise que já era prevista de termos de inflação devido à oferta de liquidez. Esse pullback que está formado aqui, e hoje ele entra em continuidade até agora, é um pullback extremamente sadio, porém ainda não é tão confiante. Ou seja, o anterior teve uma inclinação, o outro uma inclinação também bem aguda. Esse está com uma inclinação menor, né? Porém com uma movimentação em zigue-zague. Então esperamos que a definição agora, hoje, dessa notícia sobre o PIB americano impulsione essa formação que está bem caracterizada aqui com essa linha de tendência. Esse ponto, vamos marcar assim, uma linha de tendência de alta que já foi tocada hoje. Para mim é uma surpresa, devido ao fechamento de sexta-feira. Hoje ele está já acima desse ponto, né, dessa linha de tendência de alta. Então vamos verificando o andamento desse mercado conforme vai se aproximando a notícia. Então vou colocar aqui em tempos menores. Essa movimentação é uma movimentação talvez de pré-notícia, e podemos ter exatamente no momento da notícia a reversão de toda essa movimentação. Então fiquem atentos conforme o mercado vá se desenvolvendo. Então aqui está a sexta-feira e aqui está já o nosso mercado de hoje, na segunda-feira. Bem, a moeda americana em relação ao ien japonês sofre também a mesma oscilação, aguardando também a notícia desse caso na sexta-feira, e aqui já a abertura de hoje. Aqui a abertura de hoje e aqui a sexta-feira. Então, nesse ponto, na mudança do dia, vemos uma certa estabilidade na moeda, porém, desde a sexta-feira, houve um fechamento com realização já bem plena de um movimento que iniciou no começo do mês. Então foi uma realização plena, né? Ou seja, o que tinha no começo do mês foi todo contemplado para hoje, e talvez agora, indo já para o final do mês, fechamento da semana passada, e para hoje já temos uma retração desse movimento de realização. Bem, esse ponto talvez também esteja equacionando com a notícia, aguardando a notícia, e a partir dessa notícia poderemos ter, caso ela não seja tão favorável ao crescimento do PIB americano,
ter nova desvalorização e muito mais acentuada do iene. No mercado brasileiro, vamos verificar as ações brasileiras ainda muito afetada pela decisão política, né? Ou seja, estamos muito próximos das eleições, agora a campanha política já está em andamento, plenamente em andamento, e hoje começam as divulgações das prévias de estatísticas, pesquisas eleitorais prévias. Ou seja, é um momento extremamente aguardado, mas que talvez só confirme o que já é presunção do mercado. A diferença entre os dois candidatos já está bem definida. Bem, quanto à moeda, no caso da moeda brasileira em relação ao dólar, vem movimentando uma situação que eu caracterizei como uma operação extremamente forte. Essa operação extremamente forte foi realizada, né, na sexta-feira, ou seja, houve um ponto de realização. Na minha análise eu mostrei sobre isso. Haviam as resultantes que eu coloquei aqui na minha análise de abertura de sexta-feira, eram resultantes que estavam presentes aqui indicando essa situação. Ou seja, o mercado ainda tem um fundo e esse fundo está sendo questionado e os alvos que ele poderia vir a apresentar não foram tocados, mas foram indicadores de direção, ou seja, ele buscou em determinado momento a reversão e essa reversão é a continuação do movimento de tomadas de decisão no sentido de aversão ao risco. Então, o gap se formou, a realização que era patente para sexta-feira se cumpriu dentro daquela métrica que nós havíamos já mostrado e, ao final do dia, volta-se àquela incerteza comum do final de semana. Bem, então vamos tirar essa métrica daqui, vamos dar a essa métrica continuidade do movimento. Bem, a operação ainda continua evidente e aqui nesse ponto já há a formação de uma nova operação. Então vamos verificar aqui a contemplação desse movimento de alta. Bem, aqui está a maneira com que eu vou deixar. Porém, essa daqui vai ficar não tão em destaque, mas ela será tracejada porque poderá ser sobreplantada, poderá ser transpassada. Bem, essa é a minha análise para a abertura do mercado. Vamos aguardar e vamos verificar qual a nossa tônica de negociação. Chama a atenção de que para negociar esses ativos, procure o link na descrição do vídeo. Negocie através da Active Trades. Você poderá negociar frações, pequenas frações de capital em que o seu risco eminente será muito baixo. Isso é extremamente positivo para o aprendizado e para tomar confiança no tipo de negociação que envolve contrato por diferença e contratos derivativos. Chama a atenção que esses contratos, essa forma de negociação pode levar você a perder todo o seu capital. Fique atento, procure um agente autônomo de investimento, aproveite as promoções da Active Trades, empresa sediada no Brasil, com sede em Florianópolis, onde você deposita nas contas em reais e poderá operar esses contratos em todas as bolsas do mundo. Agradeço a atenção de vocês, vou publicar imediatamente já em cima da abertura do mercado. Obrigado.